Direitos e Deveres, agora, aqui na Rádio Coração. A conscientização do nosso papel por uma sociedade mais justa e humanizada. O programa Um Só Coração, juntamente com profissionais da área jurídica, apresentam Direitos e Deveres. Direitos e Deveres. Às vezes eu não vejo, mas nunca estou sozinho. Deus é bem simples. 4h32, 4h32, Rádio Coração, Amor Maior Amor, 95,7 FM, traz para você o quadro Direitos e Deveres, hoje com o Dr. Fernando Machado. Mais uma vez, seja bem-vindo, Fernando, tudo bem? Muito obrigado, Zair. Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, agradeço mais uma vez a chance de poder estar aqui, né? Cumprimentando a você, a equipe e a você que está ouvindo a Rádio Coração. Muito bem. Fernando, nós já anunciamos várias vezes aqui. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é um tema que proporcionalmente ele tem o maior número de benefícios no INSS, que são os benefícios por incapacidade. Então, por isso que nós escolhemos esse tema para trabalhar hoje aqui nessa nossa tarde. Já temos pergunta. Daqui a pouquinho você que mandou a Rosângela Machado, é sua parente. Tô brincando. Será que é minha parente? Não, tô brincando, viu? Aí você até brincou, será que nós combinamos de falar do assunto? Daqui a pouquinho, tá certo, Rosângela? Para descontrair a tarde hoje. Podemos começar nosso bate-papo? Podemos, vamos lá. Então tá, beleza. Antes eu quero mandar um abraço pro Martinelli, meu amigo da Tribo Azul, fazendo aniversário hoje. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigada por tudo que você representa para nós aqui, para mim, na Rádio Coração, tá bom? Feliz aniversário. Fernando, o que são os benefícios por incapacidade? Os benefícios por incapacidade, eles são uma categoria de benefícios que tem algo em comum. Todos eles estão relacionados com a própria incapacidade da pessoa a trabalhar. Dentro desses benefícios, nós temos a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença e o auxílio-acidente. Esses três benefícios são chamados de benefícios por incapacidade, porque eles têm esse ponto em comum. Todos eles estão relacionados ou a uma doença ou uma lesão que tira temporária ou definitivamente a capacidade da pessoa a trabalhar. Aliás, esse mês é o mês de combate aos acidentes de trabalho, que é um grande filão aí no INSS para essa questão desse benefício, né? E você estava falando das estatísticas do Mato Grosso do Sul, do Brasil, né? É correto. O Brasil é um país que possui um número muito elevado de acidentes de trabalho, embora tenham várias políticas públicas no sentido de redução desse número. Mato Grosso do Sul ocupa uma posição preocupante, é um dos estados que mais tem acidentes de trabalho no país. Nossa. E dentro dessa estatística, o que é mais preocupante ainda é que Dourados apresenta um número proporcional ao número de trabalhadores, né, a população. Dourados apresenta também números bastante elevados de acidente de trabalho, né? O que poderia também ser assunto até para um programa específico falando só sobre isso, né? As implicações trabalhistas e previdenciárias, né? Talvez dada a relevância desse assunto. Muito bem, sábado tivemos um programa sobre isso, mas o ponto de vista com o Padre Crispim, sábado às 7h30. Nada como ter em outro horário também para atingir outro público, né? É isso? A proposta. O que significa incapacidade, então, para o INSS, Fernando? Bom, o termo incapacidade, a incapacidade laboral do INSS, é a impossibilidade da pessoa de trabalhar para manter o seu sustento.
Os segurados do INSS são, em regra, trabalhadores, seja com carteira assinada, seja o contribuinte individual, o empregado doméstico, o trabalhador avulso. São pessoas que trabalham para manter a sua subsistência. Em algumas situações, seja por uma alteração patológica, uma doença, ou por um acidente, a pessoa ela pode ficar incapacitada de trabalhar. No momento em que ela não consegue trabalhar, cabe ao INSS, enquanto seguro social, cabe ao INSS, então, manter a renda da pessoa durante esse período. Tá certo. Bom, Fernando, você poderia explicar melhor essa diferença entre diagnóstico da doença e incapacidade laboral? Esse é um ponto muito interessante que gera muitas vezes confusão. São duas situações distintas. Uma delas é o diagnóstico de uma doença e a outra é a incapacidade laboral. O diagnóstico da doença, ele é realizado pelo médico, o médico particular, o médico que acompanha a pessoa, ele é que tem a função de diagnosticar uma doença. Não necessariamente o diagnóstico de uma doença gera uma incapacidade laboral. Então são questões que às vezes as pessoas não entendem e dizem assim, mas está aqui o laudo que diz que eu tenho uma doença, mas o médico do INSS, o perito do INSS, disse que eu não estou incapaz. É que a análise do médico do INSS, ela é um pouco diferente. Ele não analisa se a pessoa tem ou não a doença, e sim se aquela doença que a pessoa tem, se ela torna a pessoa incapaz para o trabalho. Certo. Tá? Vamos dar um exemplo. Certo. Uma pessoa que tem diabetes. Diabetes é uma doença muito grave, mas ela tem alguns graus. Nem toda pessoa que tem diabetes, ela está incapacitada para trabalhar. Mas Algumas pessoas podem trabalhar normalmente, tomando a medicação e com os cuidados necessários. Em algumas situações, a pessoa realmente fica incapacitada, mas não quer dizer que se a pessoa tem diabetes, que ela estará a todo tempo incapaz para o trabalho. Então, por isso que são questões distintas, né? E ser analisadas, né? Correto. Fernando, como funciona então a perícia médica, já que você tocou nesse assunto? A perícia médica é um procedimento administrativo que ele está diretamente vinculado aos benefícios por incapacidade. Todo benefício por incapacidade depende da avaliação por perícia médica. Como é que funciona uma perícia médica? O perito médico do INSS, ele é um médico que trabalha para o INSS fazendo as perícias médicas. Outro ponto que gera às vezes confusão, as pessoas dizem assim, não, mas eu tenho um problema de coluna e o médico do INSS, ele é um ginecologista, então ele não pode analisar o meu problema porque não é a especialidade dele. Mas é que a função do médico do INSS não é diagnóstico da doença, e sim verificação da capacidade laboral da pessoa. Então, independente da formação dele, o médico do INSS ele é capacitado para analisar a relação entre a doença e a atividade que a pessoa exerce. Ou seja, se aquela doença que a pessoa tem impede ela de realizar aquela atividade. Por isso que dá, às vezes, essa confusão. Mas aí essa próxima pergunta que eu tenho para você, então, vai falar sobre isso. E se o resultado da perícia for contrário? Bom, se o resultado da perícia for contrário, a pessoa ela tem alguns meios para recorrer, né? Sim. A primeira alternativa é o recurso administrativo. O que é esse recurso administrativo? A pessoa no INSS ela vai agendar ou pelo telefone 135 ou pelo site do INSS, a pessoa vai agendar uma data e vai apresentar o seu recurso. Nesse recurso, a pessoa vai apresentar ali por que ela não concorda com aquela decisão do INSS e vai elencar ali as suas razões recursais. A pessoa vai escrever ali o que ela não concorda com a decisão do INSS. Nesse momento, a pessoa pode juntar novos laudos, novos documentos, o que ela entender necessário para que seja reanalisado por uma junta constituída por servidores do INSS que vão reanalisar, então, o caso da pessoa para ver se eles acompanham a decisão inicial ou se eles reformam a decisão concedendo o benefício. Tá certo. Então, como que funciona uma ação judicial de benefício por incapacidade, Fernando? Então, aí já seria uma outra alternativa. A pessoa pode recorrer para o Poder Judiciário, ou seja, ingressar com uma ação judicial, buscando, então, a concessão do benefício. Como é que funciona uma ação judicial de benefício por incapacidade? É uma ação judicial normal, a pessoa vai procurar ou um advogado ou quando houver a Defensoria Pública da União,
A pessoa vai levar ali os seus documentos, vai relatar aquela situação que ela vivenciou, e será então interposta essa ação através ali dos documentos que a pessoa tem. Por exemplo, documentos pessoais, comprovando de residência, carteira de trabalho e todos os laudos médicos que a pessoa dispõe. Então, isso será sendo protocolado, o juiz nomeará um perito, o perito vai realizar uma perícia médica naquela ação para verificar então se a pessoa tem direito ou não ao benefício. Certo. Já tem 3 perguntas aqui, viu? Daqui a pouquinho nós vamos fazer, né? Vamos no nosso roteiro depois, ou você prefere trazer as perguntas? Como preferir, vocês. Então vamos dar uma olhada aqui, então. Fernando, tem uma irmã com a idade de 61 anos e tem escoliose bem acentuada, artrose no joelho, braço e o joelho direito, tem que fazer cirurgia para pôr prótese. Já passou por perícia no INSS, negou o pedido da aposentadoria. O que fazer nesse caso? É a Rosângela Machado. Bom, boa tarde, Rosângela. Agradeço a audiência da Rádio Coração, agradeço a sua pergunta. Nesse caso, primeiro teria que analisar qual foi o motivo do indeferimento. Existem vários motivos que podem ensejar esse indeferimento. Por exemplo, pode ser que o médico verificou que a pessoa tem incapacidade, mas a pessoa não estava contribuindo para o INSS, ou seja, a pessoa não tem qualidade de segurado. Então, esse é um ponto que tem que ser analisado. Então, teria que verificar primeiro qual foi o motivo, qual é a razão desse indeferimento, para através da identificando então o motivo desse indeferimento, ou optar pelo recurso administrativo, ou então pela ação judicial buscando a concessão desse benefício. Certo, daqui a pouco eu volto com as perguntas, tá? Bom, Fernando, e no caso da ação judicial, será realizada a perícia médica novamente? Bom, será. Aproveitando aqui, Zé, mando um abraço para o meu amigo, advogado Alexandre Siqueira, doutor Alexandre Siqueira, manda um abraço. Ele que é um ouvinte assíduo da Rádio Coração, né? Obrigada, irmão. Aparece aqui pra gente se conhecer, né? Sim. Poderíamos trazê-lo aqui um dia, Pode né? trazer, Como advogado trabalhista, fazer um programa aí, trabalhando esses assuntos que estão sempre relacionados, né? Estão. Mas voltando então à pergunta, na ação judicial também será realizada uma perícia médica. Essa perícia médica, na ação judicial, ela não é mais realizada pelo perito do INSS. O juiz vai nomear um outro médico, que também é um perito, e esse médico então vai fazer essa perícia, como se fosse aquela do INSS, mas não é mais o médico do INSS. E ele fará uma perícia então para identificar se a pessoa tem aquela incapacidade ou não, e ele vai determinar também que tipo de incapacidade que a pessoa tem, se é total, se é parcial, se ela é definitiva ou se ela é temporária. Por quê? Porque o juiz, ele, como ele não é médico, ele não consegue analisar os exames, ele não consegue saber. Então ele precisa de um auxiliar. Esse auxiliar é o médico. É o médico que vai responder, então, dizendo se a pessoa tem ou não incapacidade, qual é o tipo da incapacidade que a pessoa tem. Certo. E qual que é a importância, então, desse laudo pericial em estabelecer o tipo de incapacidade? Bom, basicamente, com esse laudo pericial, o perito vai responder, então, se a pessoa tem ou não incapacidade. Se ele responder que a pessoa tem uma incapacidade, ele deve fixar, então, qual é o tipo da incapacidade que a pessoa tem. Essa incapacidade pode ser total ou parcial. O que seria uma incapacidade total? A pessoa não consegue realizar nenhum tipo de atividade laboral. A incapacidade parcial, a pessoa não pode realizar a sua atividade habitual, mas ela poderia realizar outras atividades. Por exemplo, uma pessoa que não tem um membro inferior, que perdeu uma perna em um acidente, por exemplo, ela não pode realizar uma função que exige que ela fique em pé, que exige esforço físico, mas ela poderia realizar uma outra função no qual não houvesse esforço físico e que pudesse trabalhar, por exemplo, numa função administrativa. Então nós dizemos que essa é uma incapacidade parcial, né? Ela é incapaz para algumas funções, mas poderia realizar outras. E a incapacidade também, ela pode ser temporária ou permanente. Temporária é aquela que a tendência é que ela seja sanada, que ela seja superada. Por exemplo, uma pessoa que quebrou um braço, a pessoa vai submeter ao tratamento, ela ficará incapacitada durante um período, mas a tendência é que a pessoa retorne em perfeitas condições, então ela é temporária. A definitiva é aquela que é insuscetível de recuperação,
do qual a pessoa não tem uma previsão, pelo menos a médio e longo prazo, de recuperação da sua capacidade. Aí nós dizemos que ela é definitiva. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você na questão que a pessoa que amputou a perna. Aí você disse que ela pode fazer uma atividade sentada. Mas se ela era um pedreiro, por exemplo, e não tem outra profissão, como é que faz? Então, essa é uma situação muito delicada. O INSS, ele oferece a chamada reabilitação profissional. Certo. Que seria uma forma da pessoa aprender outras atividades. Então tem isso existe também? esse serviço. Não é um serviço que alcança muitas pessoas. Não sabia. Tá? Não Então sabia. ele não alcança muitas pessoas. Então não é um serviço que na prática funciona da forma que deveria funcionar. Mas tanto que na perícia médica é possível que tanto o médico na perícia ou, por exemplo, na ação judicial, que o juiz possa avaliar outras condições para verificar se a pessoa pode ou não retomar outra atividade. Vamos dar um exemplo. Sim. Uma pessoa que perdeu uma perna, uma Certo. pessoa que tem 25 anos, que tem curso superior. Essa pessoa, ela tem uma facilidade maior de aprender outras profissões, de aprender Claro. outras atividades. Uma pessoa que tem uma idade mais avançada e que tem um grau menor de instrução, talvez ela tenha maior dificuldade Com certeza. de migrar para uma outra atividade. Então, esse ponto também tem que ser levado em consideração. Certo. Agora eu tenho uma pergunta difícil para você aqui, hein, Fernando? Vamos lá, Muito difícil. vamos para o desafio. Ela é política, posso fazer? Pode sim. O Fernando que pode fazer qualquer pergunta para ele. Bom, é a Decélia de Itaporã. Boa tarde, Decélis. Ela só uma pergunta. Fernando, você é a favor da reforma da Previdência? Primeiro, obrigado pela pergunta. Decélis. Um abraço para Itaporã, né? Isso para mesmo, nossos ouvintes. nossos lá. ouvintes de Itaporã. A reforma da Previdência, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Uhum. Né? Então, ela tem que ser trabalhada com muito cuidado, porque algumas questões, elas realmente precisam de alteração, até pensando na própria manutenção do sistema previdenciário. Vamos dar um exemplo. Hoje, uma pessoa consegue se aposentar, uma mulher, ela consegue se aposentar com 50 anos, por exemplo. Começa a trabalhar com 20 e ela se aposenta com 50. Só que a expectativa de vida no Brasil hoje, ela para a mulher, que é um pouco maior que a do homem, ela chega a 82 anos. Nossa, que legal, hein? Então, a pessoa vai se aposentar com 50, só que ela não vai viver mais 32 anos. Então, por conta disso, que é necessário que a Previdência acerte e que consiga equilibrar aí o tempo de vida produtivo da pessoa, porque uma pessoa com 50 anos, é uma pessoa altamente produtiva. Então, diferente do que era no passado. No passado, quando se falava que uma pessoa tinha 50 anos, já pensava Nossa. numa pessoa idosa. Hoje a pessoa está no auge da sua vida profissional. Eu estou né? aqui. Então, em algumas situações, tem que ser analisado. Nem toda atividade, uma atividade braçal é diferente de uma atividade Claro. administrativa. Mas, assim, alguns pontos podem ser trabalhados para melhor. Né? Tudo Sim. precisa ser melhorado, né, Fernanda? Correto. Cada dia. Tem outra pergunta, eu acho, né? Olá, boa tarde, sou ouvinte da rádio. Amo esse quadro do doutor. Fala para nós. Sou aposentada pelo INSS, sou torneiro mecânico, mas o salário que recebo não dá para suprir meu custo. O que devo fazer para fazer uns bicos? Corro algum risco de estar fazendo coisa simples? Ele não quis identificar. Corre algum risco, será, de fazer alguns bicos, de repente perder a aposentadoria? Assim, a pessoa que é aposentada por invalidez, ela não pode exercer atividade remunerada. Então essa é a regra. A pessoa não pode exercer atividade remunerada. Muitas pessoas acabam, justamente pela situação que o nosso ouvinte narrou, as pessoas acabam, pela insuficiência do valor do benefício, as pessoas acabam voltando para o mercado de trabalho. Se a pessoa volta a trabalhar e, por exemplo, vai contribuir e a pessoa vai trabalhar com carteira assinada, então a tendência é que essa informação seja cruzada pelo INSS e que verifique que a pessoa aposentada por invalidez está trabalhando. Qual que é o risco? A cassação do benefício da aposentadoria por invalidez e a devolução dos valores que a pessoa recebeu indevidamente. Complicou. Então, uma situação muito comum que às vezes acontece, isso eu já vi várias vezes. A pessoa diz assim, eu sou aposentado por invalidez, mas eu vou abrir o MEI.
E a pessoa, para poder emitir uma nota fiscal, para realizar algum serviço, ela fala, eu vou fazer como microempreendedor individual, que não vai ter problema nenhum. E tem sim, por exemplo, uma pequena lojinha, uma pessoa que vai fazer alguma... Isso para qualquer aposentadoria ou para quem é pela invalidez? Não, só por invalidez. Ah, tá. Para outras não tem problema, só por invalidez. Muito bem. Né? E aí, só que quando a pessoa ela recolhe a contribuição do MEI, que é uma contribuição baixa, que dá menos que R$40, na verdade a pessoa está informando exercício de atividade remunerada. E essa informação vai ser cruzada pelo INSS e a pessoa vai depois ser convocada para prestar esclarecimentos com relação a essa situação. Então, tudo tem que ter muito cuidado, né? Quem é apostado por invalidez, porque a pessoa não pode exercer atividade remunerada. Tá certo. Muito bem, um abraço pro Gabriel que está na sintonia. Tá gostando muito do programa, né, Gabriel? Foi realmente um achado esse tema aqui, você tem razão. Bom, para finalizar, você tem alguns minutos ainda. Não sei se dá tempo de mandar alguma pergunta. Se não der para responder hoje, responde outro dia. Mas obrigada, né? Você que está mandando pergunta. Mas, doutor Fernando, então, quais as suas dicas que você poderia dar às pessoas que estão enfrentando um problema de saúde, ou está doente, não está conseguindo, está muito difícil a vida, o que fazer? Bom, primeiro ponto. A pessoa deve sempre estar com a situação regular junto ao INSS. Esse é o primeiro. Primeiro ponto. São os deveres, então. Aí nós também temos os deveres. Então, primeiro falando sobre os deveres. A pessoa deve, então, ter a situação regular. Por quê? É muito comum que a pessoa só lembre do INSS quando a pessoa já está doente. Aí é duro, hein? Mas qual que é o problema? O INSS, para vários benefícios, tem um chamado período de carência, que a pessoa tem que contribuir, então, alguns meses antes de pedir o benefício. E, em regra, esse prazo é de 12 meses. Então, para que a pessoa possa obter um benefício, ela já tem que estar pagando o INSS há pelo menos um ano. Então, por isso que às vezes a pessoa vai no INSS, paguei a primeira... A pessoa está doente, vai no INSS, paga uma parcela e pede o benefício é negado. E a pessoa diz, mas eu paguei. Mas é que não obedeceu a regra dos 12 meses. Então, pelo menos um ano. As regras são variáveis, mas em regra é pelo menos um ano. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, no caso de benefício por incapacidade, é que a pessoa deve sempre atualizar os seus exames, os seus laudos médicos. Então, mesmo que a pessoa já esteja recebendo o benefício, ela deve continuar fazendo os exames, buscando os laudos médicos. Por quê? Porque se ela precisar passar por uma outra perícia, ela tem todos aqueles exames atualizados que demonstram que a pessoa continua incapaz. Então tá aí as dicas, doutor Fernando, no Direitos e Deveres hoje. São 4h53, chegamos ao final. Foi uma bênção a sua pauta de hoje, viu, doutor? Muito obrigada. Que bom que está aqui na Rádio Coração. Qualquer mensagem quer deixar, já desejando uma ótima semana e até a próxima oportunidade, que será daqui 15 dias. Vamos deixar aí sempre o muito obrigado, né, pela chance de poder prestar um serviço como esse, de poder ajudar aí na medida do possível e deixar aí uma boa semana, uma boa terça para todos aqueles que são ouvintes da Rádio Coração. Lembrando que nós temos direitos e deveres, né? Correto. Não é só direito, né? Não é só direito. É importante buscar sempre e saber que nós temos que ter primeiro deveres para depois buscar os nossos direitos. Maravilha de frase. Bom, agradecemos aí ao Dr. Fernando Machado, que teve o tema hoje, benefícios por incapacidade. Agora é hora de mudarmos nossas atitudes para uma sociedade justa e humanizada. Você ouviu Direitos e Deveres, com os advogados e professores Fernando Machado e Fabrícia Gonçalves.